Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a educação na Espanha, a educação infantil aqui na Espanha. E eu gostaria de trazer para vocês alguma informação. Como hoje é o último dia de aula dos meus filhos, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que é muito importante para as pessoas que têm essa intenção de querer mudar para a Espanha, para saber como funciona o sistema educativo. E eu espero que seja útil para vocês. A educação obrigatória é a partir da educação primária, mas antes da educação primária tem a educação infantil, que são 3 anos. Eu, na verdade, nunca vi nenhuma criança aqui que não tenha ido para a educação infantil. Todos os pais, quando a criança chega na idade de cursar a educação infantil, que é como se fosse o prezinho, já levam sim os filhos na escola. Depois passa para a primária, e a primária só são 6 anos, que é do primeiro ano de primária até o 6º ano de primária. Terminando a primária, continua no mesmo colégio e começa a ESO, que seriam 4 anos. Era como se fosse, na minha época, no Brasil, o colegial. E sim, era o colegial? Não, era o ginásio. Era como se fosse o ginásio na minha época no Brasil. E aí são 4 anos. Só que terminados esses 4 anos, o que o adolescente pode fazer é optar por fazer cursos profissionalizantes ou então seguir estudando o bachillerato, que aí sim seria como se fosse o colegial na minha época. E aí só são 2 anos. Terminado o bachillerato, o adolescente já tem 18 anos e aí sim pode cursar a universidade. Só que outro dado muito importante é que aqui na Espanha, no Brasil, não era assim, pelo menos na minha época, só existia escola particular ou escola pública. E aqui existe um terceiro tipo de escola, que é a concertada. E o que significa ser escola concertada? É que o Estado paga uma parte da educação da criança e a outra parte paga os pais. O colégio concertado, hoje em dia, custa sobre mais ou menos uns 200 euros, 250 euros. Se os pais querem deixar os filhos também no comedor, paga a parte, aí nesse caso o governo ele não ajuda na parte do comedor e seria sobre uns 150 euros. Agora, em relação a um colégio particular, onde somente os pais pagam a mensalidade integral, aí sim vai para um pouco mais da metade. A partir de 550 euros, 600 euros, você já consegue colocar o filho sim num colégio particular, totalmente particular, onde somente os pais é que pagam. E a parte desse valor tem que pagar o comedor. Os colégios públicos, como o próprio nome diz, é público, os pais não têm que pagar nada, nem mesmo o comedor, o Estado fornece tudo. Eu não posso dizer sobre os livros, eu acho que os livros é a única coisa que os pais pagam. E, enfim, outra coisa que eu queria também dizer que eu ainda não falei é sobre o uniforme. A maioria dos colégios, tanto concertados como pagos, como particulares, eles têm sim uniforme e eu acho que isso é uma grande vantagem, porque os pais, pelo menos para mim, eu acho que é muito melhor que as crianças possam ir sempre com uniforme, não tenham que ficar competindo ou querendo uma roupa porque o amigo tem aquela roupa, enfim, eu acho que é uma coisa muito boa que eles têm aqui. E nos colégios públicos também. Tem alguns colégios públicos que eu já vi, sim, com uniforme. Quando é o dia de educação física, aí sim, eles sempre levam a roupa do colégio, não é? Um moletom, um shorts e uma camiseta, assim, mesmo sendo o colégio público. Em relação às férias escolares, as férias que são as férias de verão, esse período de férias é bem grande. Termina hoje, como vocês sabem, pelo menos aqui em Castilho e León. Em Madrid eu sei que já terminou na segunda-feira, hoje é dia 23 de junho e eles terminam hoje o curso escolar e eles só voltam para a escola em setembro. Eu acho que é no dia 11 ou 14 de setembro. Então são 2 meses e meio de férias. Na época do inverno, eles param justo uns 2 ou 3 dias antes de começar o Natal. Depois, aqui na Espanha, eles voltam só a partir do dia 9 de janeiro, porque aqui, como se comemora muito o Dia dos Reis Magos, que é dia 6 de janeiro, eles sempre voltam às aulas a partir desse dia. E também na Páscoa, geralmente são 10, 12 dias que as crianças também têm direito de parar. É as férias da Páscoa que eles chamam. Então, se vocês forem ver, durante o ano tem três períodos de férias. As férias do verão, que sim, são essas que são muito grandes. E contando entre as do Natal e as da Páscoa, dá mais ou menos uns 35, 40 dias. E o horário que as crianças entram na escola. Eu posso dizer aqui sobre Valladolid,
em relação ao meu colégio, mas muda em meia hora. No colégio dos meus filhos, eles entram às 9h30 da manhã e saem às 4h30 da tarde. Existem colégios que as crianças entram às 9, têm direito de sair à 1 da tarde, vão para casa, almoçam, voltam às 3 e fica um pouco mais 2 horas. Isso era o sistema que tinha no País Basco. Aqui em Castilho e Leão, não. Eles fazem o curso corrido, como eles dizem, não? Que você entra, que a criança entra às 9 da manhã e fica até às 2 da tarde e depois tem o direito de comer em casa. Ou então pode comer sim na escola. Se os pais pagam o comedor, que aqui se chama comedor, aí a criança fica na escola até umas 3 da tarde. No colégio dos meus filhos é obrigatório o comedor e por isso que eles saem mais tarde. Eles têm um tempo de descanso e saem às 4h30 da tarde. Bom, gente, esse é meu vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado bastante as mamães que ainda estão aí no Brasil, que estão buscando uma informação sobre colégios, como é o estudo aqui. Enfim, eu acho que a gente, quando é mãe, sempre pensa muito, sempre tem esse lado dos filhos, como eles vão viver, o que eles vão sentir estando aqui, mas eu posso dizer que vocês podem ficar tranquilas que em relação à educação, para mim, de uma maneira geral, eu sou suspeita para falar tanto da Espanha como Portugal, mas eu tenho certeza que vocês vão achar a educação, o ensino educacional daqui muito forte e vocês podem ter certeza que os professores vão estar muito enfocados, não, direcionados a fazer com que a criança aprenda o espanhol, que é outra novidade, não é porque é outro idioma e assim, eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito. Bom, esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau!